Olá, tudo bem? Maravilha, maravilha. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, tá? Um compilado de vídeos que eu vou trazer aqui a pedido de alguns de vocês para a gente aprofundar mais ainda nos detalhes de como que se dá o processo de criação, desenvolvimento, manifestação na vida adulta, o eixo central, os eixos centrais ali das feridas emocionais, né? Então, hoje, a partir desse vídeo, a gente vai iniciar aí uma série de outros vídeos, aprofundando mais, principalmente também na visão clínica e terapêutica, não só na visão transcendental, sobre as feridas emocionais, iniciando aqui, esse primeiro vídeo, né? A ferida da rejeição, né? Então, vamos entender. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro, agradecer, né, por você estar aqui, gratidão, como sempre. E deixar bem claro uma coisa importante. Antes de iniciar, né? Para quem está chegando aqui agora no canal, gratidão. Então, antes de iniciar, são temas um pouco mais sensíveis até, mas extremamente necessários, tá? Para o momento que a gente está vivenciando atualmente, né? Eu sei que não é fácil a gente receber essas informações e olhar em nós, entender em nós o nosso processo. Mas quem está disposto, de fato, a se entender e a se melhorar, enfim, e a buscar entender os seus processos, vai conseguir chegar até o final dessa jornada, digamos assim. Então, por que eu digo isso? Porque quando se fala em questões emocionais, em feridas emocionais, acontece muito do ego, né, que sempre tenta nos proteger. Quando entra em contato com essas informações, começa a gerar ali uma barreira, né? Então, eu não eu não vou deixar, digamos assim, o ego, ele fala no subconsciente, né? Não vou deixar que você tenha acesso a essas informações porque você vai sofrer de novo, né? Então eu vou te isolar disso, vou criar uma resistência, vou criar uma barreira para você não ter acesso a essas sensibilidades que eu escondo, né, de você para te proteger. Mais ou menos assim, não dessa forma, mas mais ou menos assim que o ego ele traz ali no nosso inconsciente para tentar nos proteger das questões que a gente já vivenciou, principalmente na infância, né? Então, abra o coração para essas informações, entenda que não, não somos perfeitos, o ser humano não é um ser humano perfeito, a gente passa por processo, né? E ter essas informações ligadas às feridas emocionais ajuda a gente a entender. É claro que vai ter as resistências, mas quanto mais você se abrir e enfrentar, é o que diz, né? Enfrentar a própria sombra. Quanto mais você olha para isso, mais você entende esses padrões em você e mais ainda você transcende eles, né? E a cura ela acaba se acelerando a partir da sua decisão e das suas escolhas, né? Mais consciente. Então, quanto mais consciência, quanto mais luz, quanto mais informação, mais desperto, né? Mais expande a nossa energia. Outra coisa também importante antes de iniciar aqui é o seguinte: a, quando a gente está ali, principalmente na infância, na criança, né? Muito deu termo, né? A cura da criança ferida, a cura da criança interior, que é muito sobre isso, né? A maioria dos processos emocionais, a maioria das questões emocionais, elas iniciam justamente na infância. Por quê? Porque é na infância que a gente tem as principais referências de importância na nossa vida, né? Que são os nossos pais. Então, é com os nossos pais que a gente vai começar a desenvolver ali os processos e vai ter o que chama de efeito rebote, por assim dizer, sobre as questões, as nossas questões emocionais, né? O espelhamento também, enfim, que é sobre o que a gente carrega, a gente vai
encontrar ali nos nossos principais representantes, e aí é onde começam a surgir as autoproteções, enfim, a criação das máscaras, como a gente fala, né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui a esse vídeo, a essas informações. Logo mais eu vou trazer sobre as outras informações. No final, eu vou trazer outras informações. Eu já vou adiantar que no primeiro comentário fixado desse vídeo, aqui, vai ter o link da meditação para aprofundar mais ainda, você mesmo aprofundar mais ainda, a entender esses padrões. Se eles estão fortes, moderados, ou se você já conseguiu resolvê-los internamente, por assim dizer. Todos nós, quando se fala em feridas emocionais, em processos emocionais, todos nós trazemos em algum nível alguma ferida, algum processo. A gente está aqui encarnado no planeta Terra para passar por aprendizados, para transcender as limitações, para ser feliz, de certa forma, né? Então, tudo aquilo que impede a gente de ser quem nós somos em essência, em nível de soberania, autossoberania, é da nossa responsabilidade, eu diria, olhar para isso e transcender isso da melhor maneira possível, de acordo com o seu processo, de acordo com o seu momento. Não é verdade? E somos capazes disso. Se a gente escolheu vir para cá fazer parte dessa experiência, é porque temos total capacidade de superá-las. O que muda é, Chico Xavier até falava, a gente não tem nem pessoas más e nem pessoas boas. Principalmente não temos pessoas ruins. A gente tem pessoas doentes, infelizmente, ali, doentes emocionais, né? E que carregam ali, dentro das suas experiências, tanto dessa como de outras experiências passadas, o seu transcendental de alma, que faz com que manifeste de acordo com o que já foi manifestado, por assim dizer. Então, a sua personalidade criada, quem você acredita ser, na maioria das vezes, não é nem quem você é quem o ego faz você acreditar que você é, né? Então, entender sobre esses pontos mais profundos te traz a capacidade de também você entender o seu processo, entender os seus potenciais, entender suas limitações, também de uma forma mais lúcida, mais consciente, não é verdade? E o meu papel aqui, a partir de agora, é trazer um pouco, dentro do que eu já tenho de conhecimento nessa área, trazer um pouco mais de elucidação aqui, para que possamos compreender em nós, né? São vários níveis. Então, qual é o nível de qual dessas informações ali, qual é o nível que isso ainda, entre aspas, pesa em você e impede você, de fato, de ser quem você é em essência, né? Então, vamos lá. Queria trazer aqui só para o pessoal que está chegando agora, gratidão aos novos inscritos, sejam bem-vindos. Aqui é um canal que a gente vai abordar, principalmente, a gente aborda, né, e vai abordar futuramente, sobre assuntos importantes que trazem expansão, clareza, espiritualidade, enfim, um pouquinho de tudo a gente vai ter aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar reforçando. Todas essas informações que eu vou trazer daqui para frente, elas são informações que não são regras. Você vai identificar se elas têm um peso, se elas realmente influenciam o seu emocional ou não. Cada pessoa tem níveis. Dentro do seu processo, dentro das suas questões individuais, níveis de ressonância, principalmente emocional, sentimental, de acordo com as experiências da vida, né? Enfim, eu trouxe aqui um material, vou me basear nessas informações, que é da minha mentoria, né? Dentro do meu método, que é chamado Método Essência, né? Já tem um pessoal que já faz. Gratidão aí, um beijo, pessoal que faz mentoria comigo, além das feridas. E aí eu trouxe um desses materiais, uma dessas aportilas, né? Que eu separei. Eu quis trazer mais aqui essa visão clínica e terapêutica. Vocês vão entender já já o porquê.
Porque são várias visões, né? São várias formas de acordo com os níveis de consciência. Então eu trago tantas informações em nível transcendental, a nível de alma mesmo, a nível mais espiritual profundo, mas a partir de hoje eu quero abordar mais na visão mais clínica e terapêutica, a visão um pouco mais racional da coisa, né? E aí eu tenho aqui o meu material aqui que é também o material de apoio lá da mentoria, né, que a gente tem. E eu vou apontar aqui algumas informações importantes e aí a gente vai dando sequência, tá? Mais uma vez, gratidão, pessoal. Gratidão, gratidão. Vamos lá? Vamos entender a introdução ontológica, a ontologia da rejeição. O que significa, né? Quando a gente fala ferida de rejeição, complexo de rejeição, ontologia de rejeição, o que significa? Então, é como eu sempre gosto de fazer, eu vou lendo, tá? Para quem tá me conhecendo agora, eu vou lendo, né? E vou explicando de acordo com o meu entendimento, e aí você vai encaixando para o seu momento e a gente vai seguindo. A ferida da rejeição constitui uma das dores mais arcaicas, antigas e estruturais da psique humana, ou seja, eu acho que na maioria das pessoas que eu já conheci na minha vida, 80 ou 90% tem em algum nível esses aspectos que a gente vai entender, que a gente vai conhecer a partir de agora, né? Então, aqui já traz a informação de que é uma das dores emocionais mais antigas que se tem conhecimento na humanidade. É o complexo da ferida de rejeição. E vamos entender o porquê. Enquanto outras pessoas orbitam em torno do que o indivíduo faz ou do suporte que ele recebe, a rejeição ataca diretamente a legitimidade do ser. Eu perco o direito de ser porque esse aspecto, esse atributo natural de todo ser humano, ele sofre um certo tipo de ataque. A gente vai entender o porquê, né? Sob a ótica do método Essência, né, o meu método, este trauma atua como uma barreira que impede a manifestação da identidade autêntica da pessoa, forçando ela a adotar dinâmicas severas de ocultamento e esquiva, né? Ocultamento e esquiva. Grava esses nomes, porque a gente vai se aprofundar dentro desse entendimento agora, né? Daqui para frente. Eu coloco aqui também no meu material o que chama de mentira nuclear, né? Dentro dessa visão clínica e terapêutica, tem essa expressão, mentira nuclear. O que é uma mentira nuclear? É aquilo que o nosso ego cria fortemente e ilusoriamente para tentar nos proteger. Isso se torna uma mentira nuclear, uma mentira profunda, uma ilusão profundamente enraizada que faz com que, né, a pessoa acredite em algo que não é, né? Uma ilusão, literalmente. Vou ler, ó. O indivíduo, sob o efeito dessa ferida, opera sob a premissa inconsciente de que não possui o direito básico de existir. Que cruel, né? De ocupar espaço físico e de expressar suas necessidades no mundo. Vou repetir, ó. O indivíduo, a pessoa, sob o efeito dessa ferida, opera sob a premissa inconsciente de que não possui o direito básico de existir, de ocupar espaço físico ou de expressar suas necessidades no mundo. Isso é bem forte, né? Então, você anular o seu direito de existir, de ser quem você é e de fazer parte, de ocupar o seu lugar no mundo, se você está aqui encarnado, é porque você tem total direito de estar aqui, né? Só que aí é onde entra a ilusão, né? Esse direito de pertencer, de existir, ele, para quem carrega fortemente essa ferida, ou em algum nível, aí vai depender, né, de cada caso, cada pessoa, de cada experiência. Se isso aqui se manifesta de uma forma extrema ou não, né? E aí a gente vai dar exemplos aqui também relacionados à questão
depressão, né? Enfim, tem alguns termos que eu vou até evitar falar por conta do algoritmo do canal, né? Mas vamos lá, ó. Vamos entender a gênese e formação. Eu separei aqui como a ferida nasce. Como é que, dentro dessa visão mais clínica terapêutica, como é que a ferida ela é criada, ela nasce ali na pessoa. A cronologia do nascimento da rejeição localiza-se nos estágios mais primitivos do desenvolvimento, ou seja, lá no início, né? Na visão transcendental, mais espiritual desse processo, acredita-se fortemente, eu acredito nisso, que a gente traz já a ferida de outras vidas para resolver dentro da experiência atual, dessa vida atual, né? Então, para quem acredita, enfim, eu acredito fortemente que a gente já traz na nossa bagagem de alma essas configurações, né, registradas ali no nosso corpo emocional. E aí a gente atrai a família, né, compatível para trazer esses aprendizados para a alma, dentro da experiência. E aí vai começar com os pais. Eu vou explicar como é que é. A cronologia do nascimento da rejeição localiza-se nos estágios mais primitivos do desenvolvimento, estendendo-se desde a concepção até o primeiro ano de vida. Então já é bem no início mesmo, né? Ali da criança, né? Do nascimento até o primeiro ano de vida. Nesse período, o ego da criança ainda não está dissociado do ambiente, fazendo com que qualquer quebra ou sinal de desajuste ambiental seja absorvido de forma absoluta. Vou repetir, ó. Nesse período, o ego da criança ainda não está dissociado do ambiente, fazendo com que qualquer quebra ou sinal de desajuste ambiental seja absorvido de forma absoluta. Então, tudo que remeta à criança, a essa ferida, tudo que ela veja, experiencia ali nos primeiros momentos ali de vida, os primeiros anos de vida, e que toque profundamente nessa raiz onde está registrada essas informações traumáticas da ferida da rejeição, isso vai ter uma proporção bem maior do que para quem não tem essas configurações tão fortemente. Então, se eu sinto algo por algo que eu experiencio, essa intensidade do sentir, ela pode ser ou maior ou menor de acordo com o que você carrega de registros aí no seu corpo emocional ligada à rejeição, né? A essa questão. Mas vamos entender mais, vamos esmiuçar, vamos aprofundar. Aí eu separei aqui em 3 pontos importantes. Vamos entrar no primeiro deles, que é o contexto intrauterino e de concepção. O que significa isso? O feto reage de forma neurovegetativa e bioenergética, grave esses nomes, neurovegetativa e bioenergética, ao estado emocional materno. Vamos entender, ó. Casos de gestações indesejadas, tentativas latentes ou manifestadas de, não vou falar, né, mas, né, tirar a própria, rejeição ao sexo biológico da criança ou momentos de extremo estresse psicológico e desamparo da gestante geram assinaturas químicas de cortisol e adrenalina. O feto, a criança, absorve esse ecossistema hostil como uma mensagem implícita de rejeição à sua presença. Vou repetir os pontos que eu separei aqui, ó. Gestações indesejadas, a mãe não quer ser mãe, e aí, veja, vai lançando, né, esses essas, como é que dá o nome? Hormônios, né, enfim, pro feto, ali pro feto, pra criança, né? Não queria ser mãe, mas acabou engravidando, né? Então, essa sensação, esse sentimento e essa química, esse cortisol, enfim, todo esse ambiente, né, mais densificado ali,
vai tudo ali para a criança, né? Vai tudo ali para o feto. Que é o que a mãe sente, a criança também sente. Já ouvi esse ditado, né? Tentativas latentes ou manifestadas de, né, cancelar a própria existência. Rejeição ao sexo biológico da criança, né? Ah, eu queria menino, acabou nascendo menina. E aí acaba tendo ali um complexo de rejeição da parte da mãe ou do pai, enfim. Momentos de extremo estresse psicológico, né? Tem mães que sofrem, né, com essa questão do estresse psicológico ali, aí descobre que está grávida, aí tem as questões estruturais, materiais, que não são compatíveis com o momento, aí vai afetando o psicológico da mãe, tudo isso vai sendo registrado ali na criança, a criança vai recebendo e vai entendendo energeticamente e quimicamente também, biologicamente falando, ok, estou entendendo que esse ambiente eu não estou sendo desejado, estou entendendo que não sou bem-vindo, por assim dizer, pela minha própria genitora, né? Minha própria mãe. Então, isso já começa ali. Para vocês terem uma ideia, a criança que já traz registrado de outras experiências, ou então dentro desse ambiente hostil, desses processos que eu estou abordando aqui agora, para vocês terem a ideia, a criança ela já ocupa um espaço bem menor, bem pequeno, bem apertado para ela ali. Tipo, ela já se isola, né? Já se percebe quando faz a ultrassom que a criança está ocupando um espaço bem menor do espaço que tem disponível no útero ali. Então ela meio que se recolhe, já recebendo essas neurotransmissores, enfim, essa química toda, esses hormônios, né? Então ela já vem já no feto, né, ali no útero, já é registrado, né, esses pontos aqui relacionados à rejeição, enviados pela mãe, né, principalmente ali. Enfim, vamos lá. Não que a mãe seja culpada, não é isso. Cada um tá com as suas experiências de acordo. Eu acredito muito que a gente programa a nossa encarnação. Antes de vir para cá, a gente organiza quem vai ser nosso pai, a família que a gente vai nascer, os pais que a gente vai ter e tudo mais. Então você acaba sendo atraído. Ai, meu Deus, caiu aqui. Você acaba sendo atraído para aquele ambiente energético compatível para a experiência que você precisa, né? De acordo de acordo com a evolução, né? Enfim, vamos lá. O feto absorve esse ecossistema hostil como uma mensagem implícita de rejeição à sua presença, né? Aí tem aqui o segundo ponto que diz o não lugar na dinâmica familiar. Vamos entender, ó. Após o nascimento, a ferida solidifica-se através de microcomportamento dos cuidadores principais, com ênfase estatística e clínica no genitor do mesmo sexo. Estes sinais incluem, vou ressaltar, a ferida da rejeição ela é observada, entendida, principalmente com o genitor do mesmo sexo. Por exemplo, a filha, a menina, vai ser com a mãe, que vai espelhar, vai projetar ali os efeitos, enfim, os processos, né, de aprendizado, enfim, a estrutura. E o rapaz, o menino, vai ser com o pai. Então, é com o genitor do mesmo sexo, os aspectos, as características dessa ferida de rejeição, né? Ó, quais são esses sinais? Eu separei 3 sinais aqui, ó. Olhares de descontentamento, impaciência ou frieza quando a criança demanda atenção. Como assim? Veja só, veja se você vivenciou na sua infância esse padrão aqui. Por isso que eu trouxe essas características, né? Olhares de descontentamento, impaciência ou frieza quando a criança demanda atenção. A criança pequena sempre demanda a atenção ali da mãe, do pai, enfim. E aí, como que o pai vai reagir ou a mãe vai reagir? Se tiver esse olhar aqui de impaciência, de frieza, ela vai... como é que é aquele dizer?
levar para o coração. Então, para ela, que já tem essa configuração de rejeição, vai ser uma dor um pouco maior de quem, por exemplo, não tem essa configuração de rejeição e vivenciaria tranquilamente um olhar de descontentamento, uma impaciência, uma frieza nesse sentido. Percebe a diferença? Quanto mais a gente, olha só, antes de eu continuar, quanto mais a gente tem compaixão pelo nosso processo e a gente olha para isso, é sensível, vai tocar nos pontos que o nosso próprio ego tenta nos proteger, esconder para a gente não ver. Só que aí acaba mais prejudicando do que ajudando, né? Na maioria, 100% das vezes, eu diria. Então, quanto mais a gente olha, ok, é o famoso olhar para a sombra. Mais ainda que você vai tendo compaixão por você ter vivenciado, e por outras pessoas que você vai entender essas características nela, né? E aí você vai desenvolvendo mais compaixão pelos outros. Ok, eu entendo que essa pessoa reage dessa forma porque na infância ela vivenciou muito provavelmente esses aspectos aqui pelas características. Por exemplo, quando você vê uma pessoa com... não é regra que ela seja, mas a pessoa ela que carrega a ferida da rejeição, ela é um pouco mais magra. Ela é bem mais magra. Ela é desprovida de tônus muscular, por assim dizer, né? Então ela já tem mais isso aqui, mais encurvado. Ela quase que ela se dobra nela mesma. Porque tenta se esconder. É uma forma que o corpo utiliza e é bem mais magra, né? Rejeita até o alimento, entre aspas. Então, é uma forma que o corpo utiliza para avisar para você, ou é uma forma que a alma utiliza, a sua essência, né? O seu eu superior utiliza através do seu corpo para te avisar que você tem esse ponto para ser observado, né? E volto a dizer, não é porque você tem esse aspecto ou outro ligado a essa ou aquela ferida que você não tem valor, digamos assim, de que você não... Pelo contrário, né? Tá? Vamos continuar, ó. O silêncio, segundo ponto. O silêncio punitivo como ferramenta disciplinar, gerando no bebê a percepção de que a sua expressão provoca o desaparecimento do amor. Então, veja, eu vou dar um exemplo. A criança, ela tá ali com a mãe, né? Ali a criança tá ali, a menininha tá ali com a sua mãe, né? E aí ela faz alguma pergunta ou ela... Enfim, algo que demande a atenção e a mãe pega e fica no silêncio, não responde. A criança pequena ali, ela já vai entender o quê? A minha mãe não tá me ignorando, enfim. Então eu vou entender que eu não mereço amor, né? Porque aqui diz, o silêncio punitivo como ferramenta disciplinar, né? Gerando no bebê a percepção de que a sua expressão provoca desaparecimento do amor. Quando é criança, a gente é mais sensível a esses pontos, né? Mais simples, só que tem uma relevância muito grande na criança, né? Tem uma importância. Pequenas expressões, pequenas atitudes têm um ponto, né? E principalmente vindo de uma pessoa importante, que é o pai ou a mãe. E o terceiro ponto diz: a ausência de contato pele a pele e de validação tátil, essenciais para a fundação do ego somático. Vou repetir: a ausência de contato pele a pele, do toque, do abraço, do carinho de um dos pais ali, né? Essenciais para a fundação do ego somático, né? Então vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui para a gente continuar. Pessoal, vou dar mais um avisozinho aqui rapidinho. Não, vou deixar para o final. Depois eu falo sobre isso. Eu vou falar agora. Eu ainda tenho que aprender essa coisa de gravar vídeo. Ainda estou nesse desenvolvimento, mas vocês vão me perdoar. Então, toda quarta-feira, para quem já me acompanha aqui de João Pessoa,
Nem lembro se eu falei sobre isso. Mas para quem já me acompanha aqui de João Pessoa, toda quarta-feira eu presto serviço junto com outros terapeutas aqui de João Pessoa na capelinha da UFPB, Universidade Federal aqui de João Pessoa, né, da Paraíba. E esse espaço, a capelinha da UFPB, toda quarta, de manhã e à tarde funciona ali também atendimentos. E aí tem outros colegas terapeutas que têm, por exemplo, tem uma amiga que trabalha ali com a mesa, se eu não me engano, é a mesa de Saint-Germain. Mesa radiônica, né? Outros com reiki, com massagem, massoterapia. Enfim, são vários terapeutas colegas ali. E eu também atuo lá justamente trazendo mais esclarecimento sobre esses pontos das feridas. É um atendimento mais profundo ali, dentro daquilo que a pessoa tem por buscar compreender, né? Nesse sentido. E também com os oráculos, enfim, as leituras, enfim. E então, só avisando quem é daqui de João Pessoa, amanhã não, toda quarta-feira, amanhã não, desculpa, toda quarta-feira, eu não me lembro se nessa quarta-feira vai ser de manhã ou à tarde. Depois eu vou ver a minha agenda, se vai ser de manhã ou à tarde. Mas eu vou avisando antes, lá no grupo também do WhatsApp, sobre qual será o horário que eu vou estar lá. Mas provavelmente pela manhã, se não pela manhã, pela tarde, né? Aí eu aviso. Tá bom? Quem quiser ali passar. É totalmente voluntário, não tem valor de troca, ali não tem precificação, é um processo totalmente voluntário para o auxílio, né? Então, veja só, vamos dar sequência aqui há um ponto importante que eu separei também, que é a diferença constrangedora. Vamos entender quando a essência natural da criança diverge das expectativas e do padrão comportamental da família. Por exemplo, uma criança com alta sensibilidade artística, nascida em um núcleo excessivamente racional e pragmático, né? Suas inclinações natas são ridicularizadas ou negligenciadas. O indivíduo conclui: a minha verdade é incompatível com o pertencimento. Se eu for eu mesmo, serei banido, né? Então, esses ambientes, assim, que na maioria de nós, sementes estelares, que nascemos em famílias desafiadoras, né, em níveis, né, enfim, a gente acaba ali tendo, ou não, uma repressão ali da sua natureza. Eu trouxe esse exemplo aqui, ó, criança com alta sensibilidade artística, nascida em um núcleo excessivamente racional e pragmático. Suas inclinações natas são ridicularizadas ou negligenciadas. O indivíduo conclui, a criança conclui, a minha verdade é incompatível com o pertencimento. Se eu for eu mesmo, serei banido. Quantas pessoas, né, deixam de ser quem elas são, elas mesmas, né? E fortemente quem carrega essa ferida, né, se anula, é o que chama de autoanulação, para ser aceito, né? Literalmente ali naquele grupo, naquele sistema familiar, né? Principalmente ali, né? Então já é um meio de rejeição. Você se auto-rejeita, literalmente. Eu separei aqui uns pontos que eu chamo de anatomia comportamental. São de sintomas ocultos e reflexões, né? O método Essência, que é esse método, categoriza as respostas de sobrevivência da rejeição em 4 grandes eixos de manifestação prática, frequentemente negligenciados em diagnósticos superficiais. Eu vou até mostrar como foi que eu separei aqui, mas eu vou ler detalhado para vocês, ó. O eixo, né? E as divisões. Eu vou ler aqui para vocês como é que funciona esse padrão, né? Ó, quem quiser essa apostila é um dos materiais de apoio da minha mentoria, né? Quem quiser fazer logo a mentoria, né? Acho que ainda tem algumas vagas. Depois pode me mandar mensagem para mais informações detalhadas sobre o processo. É um processo de 6 semanas de acompanhamento profundo dentro de todas as feridas emocionais e um pouco mais além, né? Enfim,
Mas quem quiser especificamente esse material aqui, só me mandar mensagem que eu envio, tá? Sem troca financeira, sem custo, gratuitamente. Pode me mandar mensagem, principalmente lá no WhatsApp, que eu mando esse material aqui. É parte do material de apoio da mentoria. Então vamos lá, ó. Eu separei 4 eixos principais aqui, que eu chamo de eixos de defesa, né? A máscara do fujão, ou também a gente pode chamar de máscara do escapista, a invisibilidade somática, intelectualização, né? E a confusão entre o ser e o fazer, né? Aí temos o eixo de defesa com esses pontos, o mecanismo psicológico ativo, que desperta de forma profunda ali dentro do eixo, e a manifestação prática na idade adulta. Ou seja, eu estou falando aqui com adultos, né? Então a gente vai entender como é que da infância lá de trás manifesta hoje, até mesmo pode manifestar de forma automática na fase adulta, né? Então vamos lá, ó. Primeiro eixo de defesa, a máscara do fujão, ou então a gente pode chamar a máscara do escapista. Qual é o mecanismo psicológico ativo? Antecipação da dor através do autoabandono precoce. O indivíduo, a pessoa, rejeita antes de correr o risco de ser rejeitado. Vou dar um exemplo. Você gosta de uma pessoa. Você está interessado em uma pessoa. E aí você olha para aquela pessoa, tipo um rapaz gostando de uma menina, né? Tá interessado naquela moça. E aí vê e faz tempo que tá ali olhando, desejando, querendo, sentindo. Mas o que que acontece? Evita de dar o próximo passo, que seria chegar na pessoa e falar, ou dar em cima, ou seja lá, enfim. Falar, conversar, enfim. Com medo do famoso fora. É um exemplo bem simples que eu tô dando. Com medo de receber um fora. Então isso já é uma auto-rejeição. Ó, antecipação da dor, que é o que acontece muito para quem carrega forte essa ferida, né? Ou não. Antecipação da dor através do autoabandonamento precoce. O indivíduo rejeita antes de correr o risco de ser rejeitado. Então eu não vou, porque eu tenho medo da reação da pessoa se eu for lá e falar o que eu quero, falar o que eu sinto. Isso aqui vai para uma pessoa específica. Falar o que eu sinto, né? Cria coragem e vai e faz. O que pode acontecer se você fizer, se você falar? Ou você pode ser aceito ou não. Isso vai mudar o quê, né? É isso que mexe. É isso que toca emocionalmente para quem tem essa ferida, né? Então parece ser uma coisa pequena, mas para quem carrega é algo muito grande e a gente tem que entender. Ok, tá interligado a processo de suas experiências anteriores. E tá tudo bem, né? Como é que você vai superando, né? Eu já vou trazendo aqui, mas a gente vai chegar lá. Como é que você vai superando essa questão? Literalmente, fazendo esse autoacolhimento. Eu não posso perder oportunidades por conta desse medo de ser rejeitado ou de não ser aceito, ou seja lá o que for. Não é verdade? Eu, por exemplo, morria de medo da reação. Se eu gravasse um vídeo desse, por exemplo, o que vão dizer? A opinião do outro pertence ao outro, né? As minhas questões são minhas, então, independentemente de quem vai gostar ou não, o vídeo está aí. Né? Vai ter pessoas que vão gostar, vai ter pessoas que não vão gostar, e isso não vai alterar a sua identidade, sua energia, quem você é, o seu valor. E uma rejeição, se alguém te aceitar ou não vai alterar também quem você é ou não, entendeu? Não é verdade? Quantas oportunidades perdemos por não dar o próximo passo, por medo, né? Da reação, da resposta, enfim, né? Vai dar certo, confia, vença, vai dar certo. E aí tem aqui a manifestação prática na idade adulta. Sabotagem de relacionamentos estáveis, demissão voluntária diante de feedbacks neutros, né? Sumiço crônico de círculos sociais. Ó, esse ponto aqui, ó, sabotagem de relacionamentos estáveis. Tá ali namorando ou relacionamento, seja qual relacionamento for, tá ali tudo ok, e aí de repente
bate a doida, termina. Cria um motivo para terminar. Então eu já rejeito antes de sofrer a dor interna de ser rejeitado, de fora para dentro. Então eu já faço isso por mim mesmo e auto-saboto as questões, os processos. Auto-rejeição, né? Demissão voluntária diante de feedbacks neutros. Eu falo algo para você sem intenção, sem sentimento, sem nada. Eu falo algo e você puxa pro coração e acaba interpretando mal. Então, não necessariamente o que eu falei realmente era o que eu estava sentindo a seu respeito. Muito bem. Vamos então para o próximo eixo, né, de defesa, que é a intelectualização. O que a intelectualização diz? Substituição do mundo das trocas afetivas, entre aspas, perigosas, pelo mundo das ideias e conceitos controláveis. Então, a pessoa ela cria um universo fictício. Ali na própria mente, na consciência, ela cria um universo, um mundo fictício, né? Ela cria ali uma bolha, né? O meu universo, enfim, para poder se isolar, né? Porque substituição do mundo das trocas afetivas pelo mundo das ideias e conceitos controláveis, né? Então cria um próprio universo paralelo, por assim dizer. A manifestação prática na idade adulta diz que, nesse eixo, né? Refúgio em estudos obsessivos, né? Então se afoga ali nos livros, né? Enfim, só que de uma forma obsessiva, uma forma compulsória, né? Hiperracionalização das emoções, racionalizar demais o que sente, né? Preferência por ambientes virtuais ou solitários, né? Então aqui é um dos pontos de manifestação prática na idade adulta, dentro do eixo de intelectualização, tá? O próximo eixo é a confusão entre ser e fazer. Vamos entender, ó. Busca o mecanismo psicológico ativo. Busca pelo perfeccionismo técnico como moeda de troca para legitimar a própria existência física. É um complexo de perfeccionismo ali para poder ser aceito, literalmente, ali para fazer parte. Então, é um perfeccionismo exacerbado, estruturado ali, a pessoa se coloca, né, como uma pessoa, como é que eu posso dizer, perfeita, não tem defeito, para poder, como um mecanismo de defesa, por conta da intensidade que essa ferida ela tem ali, e também para evitar receber rejeições externas, né? Então, se eu mostrar um defeitozinho, eu posso sofrer o julgamento, a rejeição, enfim, né? Então, adota um perfeccionismo exacerbado, né? E a manifestação na idade adulta, culpabilização extrema por erros mínimos. Um equívoco pontual é traduzido como falha ontológica existencial. Sabe aquelas pessoas que às vezes vão até para o espelho e começam a se depreciar? Viu como você é inútil? Viu como você é feio, burro, você é burro, não sei o quê? Autodepreciação, né? Então é muito sobre isso. E por erros mínimos, né? A profecia autorrealizável diz o seguinte, para a gente concluir esse ponto. Por carregar a certeza visceral, presta atenção, por carregar a certeza visceral de que não é desejado, a pessoa projeta um padrão defensivo, agressivo, passivo ou de extrema frieza. Ao interagir com parceiros ou colegas com essa postura defensiva, ele provoca nestes uma reação natural de afastamento ou cansaço. Quando o distanciamento do outro se consolida, o portador da ferida valida sua crença nuclear. Rejeição. A certeza absoluta do abandono. Entendeu? Vou explicar. Cria-se tanto uma situação
negativa que acaba afastando a outra pessoa para validar a ferida interna. Aí, ó, tá vendo? Todo mundo sou rejeitado, a certeza absoluta do abandono, né? Se consolida. Então, de forma inconsciente, cria ali a situação, a autodepreciação, a desvalorização, a autodesvalorização ali, eu crio a situação, cria o cenário hipotético, muito fortemente ligado à rejeição, para não vivenciar algo que poderia ser bom, né? Com medo justamente de passar por a rejeição e sofrer a sensação da rejeição. É a ferida não curada, né? Tá entendendo? Acontece, viu? Acontece. Acontece muito em casais, né? Eu já percebi muito em casais que eu já atendi, pessoas que provocaram, de certa forma, o afastamento do parceiro por criar projeções, ilusões e causar só para validar, olha aí, ó, mais uma pessoa que me rejeita, mais uma pessoa que me abandona. Mas, na verdade, é o inconsciente que está criando, é uma ilusão, né? E aí, é a autossabotagem, né? Vamos lá, o quarto ponto aqui importante que eu separei, o caminho metodológico para a superação. Qual será? Agora vamos entender como é que a gente supera esses pontos. A superação da ferida da rejeição não se dá pelo esquecimento do fato histórico, mas pela alteração profunda e diária da governança interna do adulto em relação à sua criança interior. Você já é totalmente capaz de lidar com isso, com esse sentimento, com essa sensação. Porque tratando-se do emocional, é delicado, é sensível. Não é assim de uma hora para outra uma cura emocional acontecer. Vale ressaltar isso. Tem pessoas que passam a vida toda tendo ali as reações dentro de uma ferida específica e não consegue transcender. Então, passa a vida toda lutando com aquela questão ali por justamente não olhar criteriosamente para o ponto e não ter esse sentido aqui, ó. Vou repetir, ó. A superação da ferida da rejeição não se dá pelo esquecimento do fato histórico. Vou esquecer o que eu vivi lá na infância, vou esquecer o que eu passei com meu pai, com minha mãe, seja como for, enfim. E vai se resolver, não é assim. Não é com o esquecimento do fato histórico, mas pela alteração profunda e diária da governança interna do adulto em relação à sua criança. Quem é que está governando o seu interior? Né? Então, já somos adultos conscientes de lidar com os processos emocionais de forma madura e estruturada. Não é mais as reações da infância, da ferida, da criança, que vão determinar os próximos passos, me fazendo reagir de formas até mesmo impulsionadas, né? Compulsórias, enfim, inconscientes, sabe assim, dentro desses pontos aqui principais que eu abordei até aqui, né? Separei em 3 passos. Vou falar o primeiro passo. Reparentamento consciente e rastreamento de gatilhos. O que significa um reparentamento consciente? É literalmente isso. Tomar as rédeas das próprias emoções ali. Você mesmo, se faltou o autoacolhimento ou o acolhimento de um dos genitores ou do pai ou da mãe ali, você mesmo se torna seu pai e sua mãe hoje. E você mesmo se dá aquilo que de alguma forma, na infância, você não recebeu, né? Desculpa. Ó, a pessoa, o mentorado, deve ser treinado para rastrear a reatividade emocional aguda. A gente começa o treinamento ali, é por isso também que eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da meditação aqui para auxiliar nesse processo. É interessante, vai gostar. Quando ocorre um gatilho, como uma conversa visualizada e não respondida, por exemplo, o pânico instalado não pertence ao adulto de hoje. Entendeu?
Quando você manda uma mensagem para alguém, a pessoa não responde. Naquele momento, você começa a criar várias hipóteses, né? Ou então o pânico, né? O pânico instalado não pertence ao adulto de hoje, mas à memória somática da criança, né? Como é que você reage? Autoobservação, autoanálise, olhar para dentro. Como é que você reage, né? A esses gatilhos. O adulto deve intervir imediatamente quando você perceber o gatilho, validando a dor sem permitir a fuga comportamental. Ou seja, eu reconheço que eu estou sentindo essa sensação, entendo que faz parte dos processos vivenciados lá atrás, mas não compõe a minha estrutura hoje, então não faz sentido eu reagir dessa forma hoje. Entendeu? Segundo passo, desassociação do valor intrínseco. Vamos entender. Faz-se necessário reconfigurar o significado das negativas do ambiente exterior. Vou repetir, ó. Faz-se necessário reconfigurar o significado das negativas do ambiente exterior. Como assim? Veja só. A rejeição exercida pelo outro é um indicador das limitações do momento e das incapacidades daquele que rejeita, e não um veredito sobre a dignidade do receptor. O valor da essência individual é imutável, independente, né, da aprovação mercadológica ou afetiva. Então, o que o outro vai achar pertence a ele, não é sobre você. Faz parte das experiências vivenciadas por ele. A interpretação do que o outro tem sobre você é um julgamento dele. Não é sobre você, não é sobre a sua essência. É uma interpretação criada de acordo com as experiências e as feridas também da outra pessoa em relação a você. Então, sempre quando você evita algo por medo do julgamento alheio, né? Que era muito gravar vídeo, por exemplo, o medo, até mesmo tirar foto eu tinha isso. O medo do que o outro vai pensar, o medo do que o outro vai dizer, né? Muita gente auto-sabota o próprio processo por conta dos medos. Inclusive o medo de se apresentar por medo do julgamento. É só entender o que vem do outro pertence ao outro, aos processos, às experiências do outro. Igualmente também a comparação, ela não pode ser executada porque você está se espelhando em uma outra experiência que não é a sua, de fato. Isso é injusto, né? Vamos lá. E o terceiro passo, desestabilização sistemática ocupacional. Vamos entender, ó. Treinamento prático e comportamental focado em forçar o indivíduo a ocupar espaço físico e social. Você vai se treinar e se desafiar, até eu diria, entre aspas, dentro desses gatilhos. Quando o gatilho vier, como é que você vai reagir? Eu vou dar exemplo aqui, ó. Expressar opiniões divergentes em reuniões profissionais estruturadas, sustentando o desconforto do silêncio posterior. Então, fale, independente de quem vai aprovar ou não, fale, expresse a sua opinião. Eu não falo, tá ali numa reunião, eu não falo, fico caladinho ali naquela aula, fico ali isoladozinho ali no meu canto, só ouvindo. Porque se eu falar ou se eu expressar, como é que os outros vão reagir? Entendeu? Eu tinha muito isso, eu já tive muito esses efeitos, né? É claro, ainda tenho total humildade para falar que ainda estou superando alguns pontos, dessa e de outras também, né? A gente carrega em níveis, né? Algum ponto de alguma ferida, né? Uns mais fortes, mais acentuados, mais profundamente enraizados, como eu gosto de falar, e outros nem tanto. Aí vai de acordo com as suas reações hoje, né? Cessar o hábito de justificar exaustivamente escolhas pessoais simples ou a recusa de convites. Sabe, convido você para o meu aniversário, para o meu casamento, para o meu seja o que for. E aí você não pode ir e você fica ali se justificando com medo da reação do outro
porque você, né? Então, ok, não fui, explica, mas não precisa, né, exaustivamente estar ali tentando se justificar por conta, né, do medo da reação do outro em relação a você, né? Enfim. E o outro ponto é acolher elogios de forma direta, utilizando apenas um obrigado, gratidão, né? Sem autodepreciação retórica imediatista. Como assim, né? Nada mais é do que se alguém te elogiar, você aceitar o elogio, simplesmente. E não ficar ali, se justificando, né? Por ter sido elogiado. Saber receber, né? Sabe o que acontece muito também? Eu percebo isso na minha mãe, assim, na mãe, em alguns parentes, alguns amigos também, pessoas, clientes, mentorados, enfim. Eu já percebi esse aspecto, que é o desequilíbrio entre dar e receber, né? O desequilíbrio entre dar e receber, que acontece como, né? Acontece quando você se coloca na posição de... Isso é muita ferida de humilhação, a gente vai falar sobre ela depois. Se coloca na posição de doar, de doação e acaba não recebendo na medida certa, no equilíbrio, né? Então, também reflete um pouco aqui nessa questão, né? Eu separei aqui um exercício, né? Uma atividade que diz assim, diariamente reserve 10 minutos, posicione-se em pé, com os pés firmes no chão, na largura dos ombros e foque na sensação do peso e sustentação que a terra exerce sobre o seu corpo. Repita mentalmente: eu ocupo este espaço. Vamos repetir juntos aqui, ó. Respire profundamente, feche os seus olhos, respire profundamente e repita junto comigo. Quem sentir pode colocar a mão no cardíaco, enfim. E repita junto comigo: eu ocupo este espaço por direito de natureza. Eu escolho ficar. Eu tenho permissão para ser visto. Vamos lá, novamente. Eu ocupo este espaço por direito de natureza. Eu escolho ficar. Eu tenho permissão para ser visto. Ou vista, né? E aí você pode registrar num diário, né, os impulsos e fugas detectados ao longo do dia. É literalmente a autoobservação, né? O orar e vigiar e a autoobservação ali, enfim. E para a gente concluir, né, essa ferida, essas questões, eu coloquei aqui a conclusão consciencial. No método Essência, compreendemos que o fechamento da ferida da rejeição ocorre quando o indivíduo cessa a pior e mais devastadora das violências, a autorrejeição. A autorrejeição é a pior. É você se rejeitar, né? Ao firmar o compromisso inegociável de nunca mais se abandonar ou diminuir o seu tamanho para caber nas expectativas e limitações alheias, o mentorado, a pessoa, resgata sua força motriz original, transformando a antiga vulnerabilidade em um pilar de autogestão e presença inabalável. Vou repetir. Ao firmar o compromisso inegociável de nunca mais se abandonar ou diminuir o seu tamanho para caber nas expectativas e limitações alheias, saia de lugares apertados, saia de perto de pessoas que não te respeitam, que não, sabe assim, que te desvalorizam, enfim, sai. Se valorize, você se respeite, você se valorize saindo e se desconectando de ambientes e de pessoas e de locais apertados que não te cabem, sabe assim? É isso aqui, a cura da ferida da rejeição. Cadê? Ao firmar o compromisso inegociável de nunca mais se abandonar e diminuir o seu tamanho para caber nas expectativas e limitações alheias, a pessoa resgata sua força motriz original,
transformando a antiga vulnerabilidade em um pilar de autogestão e presença inabalável. E eu volto a repetir. Quanto mais compaixão ao que você vai olhar de você mesmo, sobre você, ok, eu entendo que tenho essa limitação, que tenho esses gatilhos, que tenho essa configuração em algum nível, é o auto-perdão, a autocompaixão, o auto-acolhimento que vai fazer com que a cura da ferida, seja qual for, ela aconteça de forma efetiva, de dentro para fora, dentro de você, né? No seu íntimo. Certo? Então é isso. Concluímos aqui literalmente uma aula, né? Eu achei que não seria tanto tempo, mas eu gosto de explicar, bem explicadinho. Concluímos aqui então sobre a ferida da rejeição. Logo mais eu vou trazer sobre a próxima, que é a ferida do abandono. Lembrando, no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, eu vou deixar o link da meditação que é para auxiliar na cura das questões da ferida da rejeição. Eu esqueci o nome da meditação, mas eu vou deixar o link aqui. Ela também se encontra na playlist Meditações aqui do canal, junto com outras também. Certinho? Gratidão, gratidão e até o próximo vídeo.